Santa Cecília TV nas eleições 2016. Chegamos ao segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarujá. Lembrando a todos que estamos sendo transmitidos ao vivo também pela fanpage do Santa Portal no Facebook, santaportal.com.br. Vamos conhecer as regras deste segundo bloco. Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos serão perguntados e todos responderão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e 30 segundos. Réplica 1 minuto e tréplica 30 segundos. Vamos ao sorteio de quem fará a primeira pergunta, então. Então, Marcelo Henrique, por favor. Primeira pergunta, o Val Advogado. Candidato Val Advogado, para quem é a sua pergunta, por favor? Vou perguntar para a Raifa. Candidata Raifa. 30 segundos, por favor. O senhor tem 30 segundos, candidato, para a pergunta. Candidata, boa noite. A senhora foi uma deputada estadual apagada, sem brilho, tanto que nem se deu o trabalho de concorrer à eleição. Agora, por conta da impugnação da candidatura de seu marido, o que a senhora destacaria do seu programa de governo, já que ele, quando foi prefeito, poderia ter feito e não fez na área da saúde? Bom, primeiro, vou dizer que o senhor está muito enganado. Eu fui uma deputada muito atuante, eu ajudei muito a cidade do Guarujá, trouxe muitos recursos para a saúde, principalmente para a saúde, inclusive para a maternidade Ana Parteira, que inclusive o Farid, ele era prefeito naquela ocasião. Eu consegui 1,5 milhão para equipamentos da maternidade, que infelizmente está fechada. Consegui mais 800 mil também para equipamentos na saúde. Eu consegui também vários recursos para pavimentação, como Maré Mansa, Avenida Tancredo Neves, o túnel da Vila Zilda, o Rio Acaraú, que está parado a obra. O senhor está muito enganado, eu consegui muito. E quando o Farid era prefeito, ele fez muito sim pela saúde, claro que com a minha ajuda como deputada. Eu sei que vocês estão querendo desqualificar, mas eu aqui fui a única deputada aqui que tive muitos votos na minha cidade. Eu tive a confiança da população. Eu fui a deputada mais votada na cidade do Guarujá. Tive mais de 45 mil votos. E se eu não me reelegi, foi por problemas pessoais, pela minha família. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa, eu respeito a minha família. Então, se eu não quis, eu tinha certeza que eu ia me reeleger, mas eu não quis... Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 1 minuto de réplica. A população não é sem memória como a senhora pensa, candidata, né? Nós sabemos que a senhora trouxe muitos recursos, sim, mas não para o Guarujá, pelo contrário, levou recursos para o município de Bertioga. Simplesmente é só consultar os anais da Assembleia Legislativa que nós vamos perceber isso. Em relação à Ana Parteira, né, onde que teria que ser sido construído um hospital geral, né, na administração do seu marido, infelizmente foi construído na Parteira, onde onde só tinha um único elevador que era compartilhado com as mães e com o descarte do lixo e descarte de medicamentos. Então a Ana Parteira não tinha uma estrutura, tinha que ser sim o hospital geral, e isso vinha trazer um prejuízo muito grande para o Santa Amaro, porque os partos em risco, quando a mamãe estava em risco, eram levados através de ambulância para o Santa Amaro. Então não tinha uma UTI infantil e nem uma neonatal. Então houve esse equívoco por parte da construção da Ana Parteira naquela localidade, onde poderia ter sido colocada à disposição da população uma unidade de saúde muito bem equipada. 30 segundos. O senhor está enganado novamente. A Ana Parteira estava funcionando. Hoje, a cidade do Guarujá não dá atenção nenhuma às mulheres. E a Ana Parteira, ela dava muita atenção, sim, às mulheres. Tem muitas mulheres que estiveram lá e foram muito bem atendidas. E eu, quando fui deputada, eu não fui só deputada na cidade do Guarujá. O deputado, ele trabalha pela região. Eu, sim, ajudei outras cidades. Ajudei cidades da Baixada Santista, ajudei no Vale do Ribeira, mas muito mais aqui na cidade do Guarujá. Vamos ao próximo sorteio. Raifa Madi. Candidata Raifa, para quem é a sua pergunta, por favor.
para o professor Walter. 30 segundos. Candidato, hoje a cidade do Guarujá, ela está sofrendo um caos na saúde. Quero voltar a falar da saúde. Faltam médicos, faltam remédios. Hoje é complicado você conseguir um exame, um simples exame de mamografia. Nós sabemos, eu sou mulher, eu sei a dificuldade de uma mulher para conseguir. Ela chega de 6 a 1 ano para conseguir um exame de mamografia. Qual a pergunta, candidata, por favor? Qual a sua proposta para resolver a saúde da cidade? Candidata Haifa, a pergunta é extremamente pertinente porque os munícipes de Guarujá e Vicente de Carvalho, em particular os munícipes de Vicente de Carvalho, sofrem na pele a problemática da área da saúde que está sucateada por essa administração. Nós temos hoje uma falta enorme de médicos, numa proposta inicial de contratação de médicos, que foi falado na última campanha, de mais de 150, 180 médicos que a gente não sabe onde estão. Aliás, os poucos que estão na rede municipal não querem trabalhar porque não têm a mínima condição de trabalho. Alguns dos candidatos que estão se colocando aqui ajudaram a criar esse caos. Eu tenho sempre que lembrar o munícipe disso. Nós temos uma proposta muito clara. A primeira delas é informatizar o prontuário do usuário da saúde. Nós precisamos descentralizar o atendimento, colocando unidades de atendimento à emergência e urgência em vários bairros da cidade, abrindo novamente o pronto-socorro de Vicente Carvalho e colocando médicos para atenderem a população urgentemente. Na questão dos exames, que a candidata citou, nós precisamos criar uma central única para atender a necessidade de exames, de radiologia e diagnóstico por imagem, principalmente para a saúde da mulher, que não pode esperar um ano e meio até, por uma mamografia. Nós tivemos informações de pessoas que tiveram desenvolvimento de câncer por falta de exame na rede municipal. Com a informatização, com a aplicação de recursos, reforma das unidades e uma efetiva gestão na área da saúde, nós vamos resolver isso. Obrigado, candidato. 1 minuto de réplica. No nosso governo, vamos contratar de imediato mais médicos. Vamos colocar pediatras em todas as unidades de saúde, porque hoje as mães sofrem. Muitas vezes elas têm que sair da Santa Cruz dos Navegantes para ir para o Panda Rodoviária, porque é o único lugar que tem pediatra hoje na nossa cidade. Vamos abrir 2 pronto-socorros infantis. Vamos também reformar todas as unidades de saúde. Implantar o Centro de Diagnósticos por Imagem Municipal, acabar com a fila de espera para qualquer exame, seja mamografia, seja ultrassom, vamos acabar com isso. Vamos integrar a rede de saúde municipal também e valorizar o serviço e humanizar o atendimento. E não vamos deixar faltar remédio, é impossível. Como pode, enquanto em um lugar o remédio está vencido, em outro não tem. 30 segundos. Bom, eu acredito que a informatização e a inovação que a gente vai fazer com que a saúde passe com esses investimentos, com certeza vai melhorar muito o atendimento do usuário. Imagine você que está em casa recebendo no seu celular um SMS confirmando a sua consulta de amanhã. Imagine você que está em casa recebendo no seu celular um informativo de que o seu remédio já está na farmácia popular e que você pode ir buscá-lo. Nós não podemos esquecer também da necessidade de investimentos na área de saneamento básico, porque isso vai com certeza reduzir muito a necessidade de atendimento médico na nossa cidade. Vamos saber quem vai fazer a próxima pergunta. Adilson de Jesus. Candidato Adilson, para quem é a sua pergunta, por favor? Vou fazer para o candidato Rogério Lima. Candidato, com o aumento da população e o movimento dos caminhões na área portuária, tem exigido cada vez mais a atenção quanto à mobilidade urbana no município. Quais são as suas propostas para viabilizar e amenizar o problema tanto do transporte quanto da mobilidade urbana da nossa cidade? 1 minuto e meio, candidato. Obrigado pela pergunta, Adilson. E eu quero dizer para você que, na opinião do Partido Verde,
o porto não tem contribuído muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Pelo contrário, ele tem contribuído sempre para a destruição da nossa cidade. Os bairros de Vicente de Carvalho estão totalmente destruídos. Lógico que tem uma parte que é a colaboração da Sabesp, que ela esburaca a cidade inteira, faz aquele tapa-buraco muito mal feito e a prefeitura tem que refazer esse serviço. Agora, eu, uma vez prefeito, vou chamar todas as empresas que prestam serviço ao porto, ao retroporto, e vou exigir que eles tenham que fazer, primeiro, um pátio de estacionamento para que onde o caminhão ou o caminhoneiro possa deixar o seu caminhão e lá ele também possa ter uma atividade esportiva, onde ele possa ter uma lanchonete, sanitários, oficinas, enfim, onde ele possa também ficar seguro e ao mesmo tempo bem tratado. Com isso, a gente vai melhorar a qualidade de vida deles e vai melhorar no que se diz em destruição da nossa cidade. Nós vamos economizar muito e nós vamos também aumentar o ISS portuário, porque as empresas do porto e retroporto, já que elas trazem todo esse malefício para a nossa cidade, eles precisam pagar essa conta. Eu entendo que eles geram emprego, mas esse emprego não tá sendo gerado para a nossa cidade, e sim nós estamos tendo que trazer mão de obra de outras cidades. E a gente prefere, então, investir no turismo, que é a nossa prioridade. Então, candidato, nós estamos falando de mobilidade urbana, nós estamos falando de projeto, desenvolvimento econômico. O porto é, sim, muito importante, o porto está aí, o porto é a segunda maior renda do nosso município. Nós precisamos interagir, nós precisamos ter uma mobilidade urbana por onde nós conseguimos viabilizar o tráfego. Nós temos que dar continuidade na perimetral, nós temos que fazer a interligação com a Cônigo Domênico, nós temos que viabilizar o prolongamento da Dom Pedro. Então, assim, nós precisamos pensar macro, nós precisamos pensar no desenvolvimento. O porto vem, sim, favorecendo a cidade. É claro que nós temos que pensar no turismo. A nossa cidade é uma cidade balneária, uma cidade turística, mas nós não podemos deixar de enfrentar o nosso problema, de ir de frente. Nós temos que viabilizar a mobilidade urbana, nós temos que transformar a cidade numa cidade fácil, tem que melhorar os seus corredores, e é isso que nós vamos precisar, e é isso que nós vamos fazer para a nossa cidade. 30 segundos de tréplica. Eu entendo a prioridade do porto, mas eu volto a dizer, investimento nós vamos fazer na área portuária, mas através de PPP. Porque o dinheiro público que a gente arrecada da nossa população, que é a maior receita que nós temos, é do IPTU. IPTU esse, que a maior fatia é do turista, e não é o eventual, é sim o do turista veranista. Esse que não está mais usando e usufruindo da nossa cidade, que é nisso que a gente tem que investir. Vamos ao próximo sorteio para saber quem vai fazer a próxima pergunta. Candidato Duino. Candidato Duino, para quem é a sua pergunta, por favor? Para Angélica Mariano. Angélica Mariano, 30 segundos. Candidata, é difícil visitar uma casa em Guarujá em que pelo menos 2 pessoas não estejam desempregadas. O que a senhora pretende fazer para mudar essa realidade? No meu plano de governo, eu defini a geração de emprego e renda como prioridade, porque quero ser o prefeito do emprego e, com isso, girar a economia da nossa cidade. Eu não acho justo que as mulheres que candidato. Qual é a pergunta? Estão nos assistindo, em casa, tenham essa oportunidade de trabalho. Olha, nós primeiramente temos um olhar muito grande dentro do Guarujá e uma responsabilidade muito grande como prefeitura. A prefeitura não é aquela que dá o emprego, ela é aquela que gera emprego, aquela que faz a economia da cidade andar. Já começa a lição de casa que os nossos fornecedores ou terão que ser da cidade, ou aqueles que vier prestar um serviço onde nós não temos na nossa cidade, têm que absorver a mão de obra. Depois, iremos maciçamente investir em obras, doutor Duino, o senhor que é engenheiro sabe disso, sabe que obra gera emprego, e não aquele emprego, mas também gera empregos terceirizados. Então, vamos trazer de novo aquela construção civil, onde vamos dar emprego, sim, a encanadores, a pintores, vamos dar incentivos para que essas construtoras venham para a nossa cidade com depósitos de materiais de construção. Vamos também trabalhar muito com capacitações, vamos também fazer com que os
nossos jovens tenham, e já estamos formados, o emprego do tripulante do futuro, que deu muito certo numa cidade vizinha, e vamos fazer esses jovens serem absorvidos nos navios, isso aqui com a dona Regina, no trabalho social dela, junto também com o projeto de jardinagem, onde os nossos jovens terão as nossas praças, os nossos próprios públicos, para fazerem capacitações e poderem sim ir nas casas, irem no prédio, prestar esse serviço. A geração de emprego vai vir também com o fortalecimento do comércio, o comércio de Vicente de Carvalho, que sempre foi uma grande... Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. 1 minuto. Eu acho que para gerar emprego é incentivar e desenvolver todas as atividades da nossa cidade, como indústria, comércio, turismo, porto e serviço. Muito se comenta que eu faria uma gestão para terminar a perimetral. A perimetral ela é de grande importância perimetral do porto, interligando com o aeroporto e também com o futuro túnel. Por quê? Nós temos que realmente viabilizar aquela área de 4 milhões de metros quadrados para atrair empresas não poluentes, para que ali se estabeleçam e realmente venham a gerar o tão desejado emprego que a gente quer. Por quê? E também trazer empresas, principalmente ligado àquelas que podem gerar uma mão de obra feminina, uma Nestlé, uma indústria têxtil, porque emprega basicamente mão de obra feminina. E com isso nós podemos aumentar a renda familiar das pessoas. É uma forma de aumentar. E com isso o comércio vai vender mais, vai gerar mais emprego e vai gerar mais imposto. É a roda... Tempo esgotado, candidato. 30 segundos de tráfego. No Retroporto, vamos trazer um incentivo da empresa de moda, de empresas de montagem de peças de automóveis. Projeto esse que foi largado e deixado de lado nas últimas 3 administrações. Vamos trazer também para vocês, e não podemos esquecer, doutor Duino, toda a geração de renda, onde nós vamos fazer junto a todo um funcionalismo público interno dentro da cidade, dentro das escolas. Poderemos também, junto com isso, trazer... Tempo esgotado, candidata. Obrigado. Vamos saber quem fará a próxima pergunta. Gilberto Benzi. Candidato Gilberto, para quem é a sua pergunta, por favor? Adilson Jesus. 30 segundos. Candidato Adilson, mais um ano se passa e o governo da professora Maria Antonieta de Brito, ela não conseguiu entregar o kit escolar e nem o material escolar. No seu governo, qual vai ser a sua solução para acabar com esse problema? 1 minuto e meio, candidato. Bom, candidato, eu acho que no meu governo, claro, nós vamos viabilizar e vamos fazer com que isso aconteça no momento oportuno. Teve sim dificuldades, teve sim problemas, foi colocado o edital, mas houve impugnação. Então houve um atraso, houve um problema que saiu da mão do governo. Porém, nós sabemos como fazer, nós precisamos ter uma gestão eficiente nas licitações para que realmente a gente consiga cumprir dentro do ano letivo e no momento certo a entrega dos materiais. Então, com certeza, isso faz parte do governo. A educação está num patamar muito bom. Nós precisamos continuar valorizando, precisamos continuar melhorando, mas hoje o Guarujá ele está muito bem na questão da educação, as crianças estão todas dentro da sala de aula, nós não temos nenhuma criança aguardando a vaga, então, assim, a educação ela está indo para um patamar bom. Nós vamos transformar a educação do Guarujá no patamar de excelência. 1 minuto de réplica. Bom, muito se falou aqui sobre o cartão kit escolar. Eu vou falar para vocês que essa lei já existe, foi aprovada, é uma lei de minha autoria, está aguardando somente que o atual prefeito ou prefeita implemente, porque eu entendo que é através do cartão que o responsável da criança, logo no começo do ano, ele vai ter um crédito no cartão, vai poder, dentro do mercado da nossa cidade, através de convênio com a prefeitura, poder fornecer o material escolar e poder fornecer o uniforme para as crianças. Aí sim, vem as cooperativas para poder confeccionar esse material, o comércio empregar pessoas para que possa estar fazendo com que a corrente, o dinheiro, circule dentro do município. Essa é uma política para poder fazer com que as pessoas do Guarujá possam participar através de concorrência digna, pura, para poder fornecer o material na nossa cidade.
30 segundos de tréplica. Inclusive, vale lembrar, candidato, que nós estamos com todas as escolas, todas as nossas salas de aulas climatizadas. Isso é qualidade de ensino, isso é conforto para os nossos alunos. Nós temos lousas multimídia nas escolas. Isso tudo é avanço, é tecnologia. Então, com certeza, nós vamos continuar aprimorando, nós vamos aperfeiçoar e vamos fazer com que cada vez mais as nossas crianças, os nossos alunos fiquem dentro da sala de aula e cresçam com a educação na nossa cidade. Vamos ao próximo sorteio. Rogério Lima. Candidato Rogério Lima, para quem é a sua pergunta, por favor? Walter Suma. 30 segundos. Dr. Walter, no meu plano de governo, na área da saúde, nós acreditamos que tem um jeito de consertar. E desse jeito é construindo o hospital público. Eu queria saber a sua opinião e o que o senhor pretende fazer na área da saúde se for eleito prefeito. 1 minuto e meio. Primeiro, deixar bem claro que sou médico já há 30 anos em Guarujá e Vicente Carvalho, trabalhei 25 anos no Hospital Santo Amaro, sou funcionário público há 30 anos, implantei em Guarujá e Vicente Carvalho o programa de internação domiciliar, que é o PID, hoje o Melhor em Casa, que é o Programa Federal de Internação Domiciliar, e trabalho diuturnamente com muita alegria. Os desafios são muitos, tanto na área da urgência e emergência, que se faz necessário. Hoje os nossos prontos-socorros estão com a sua estrutura física comprometida, a questão de armamentário, a questão de equipamentos, a própria questão de recursos humanos, onde falta médicos pediatras. Em Vicente Carvalho, por exemplo, não tem pediatra, muitas vezes na escala, faltam clínicos, um serviço de radiologia, traumato-ortopedia. Para isso, nós temos um trabalho muito forte junto ao vice-governador, trazemos para cá uma unidade de especialidades, que é o AME+, com certeza cairia muito bem, porque a demanda, há uma grande espera para a realização de exames com especialistas, realização de exames complementares. Inadmissível você esperar tanto tempo a realização de exames. Saúde não tem preço, mas tem custo. A implantação de uma unidade hospitalar talvez seja muito mais fácil do que o custeio. Por isso nós temos que otimizar o máximo possível a nossa saúde pública e saber gastar bem o dinheiro. A questão da logística, da informatização, da humanização, do acolhimento e classificação. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto. Então, no nosso plano de governo, a gente vai construir um hospital. Eu falei no primeiro bloco de enxugamento da máquina. Nós, com a redução dos cargos em comissão, nós vamos, como eu disse, nós vamos economizar por volta de 30 milhões ao ano. Com o reajuste nos contratos, nós estamos falando de mais ou menos 80, 90 milhões de economia ano. É com esse dinheiro que a gente vai construir um hospital que tanto necessita na nossa região. Aqui do lado, em Santos, nós temos 12 hospitais para atender uma população que deve ter 40% a mais do que a nossa população. E lá no Guarujá, o Santo Amaro está sobrecarregado, atendendo toda a região. Nós também vamos voltar com a cidadania, com a caravana da cidadania. Caravana essa que faz a prevenção, que é com prevenção que a gente economia recurso público, que é com prevenção que a gente salva vidas. É sempre com esse tipo de atuação que nós vamos chegar num governo coeso. 30 segundos de tréplica. Os programas de prevenção têm que ser colocados em prática. Hoje, gasta-se demais na estratégia de saúde da família, que tem cerca de 15 unidades de saúde, 42 equipes. Nós temos hoje 6 unidades de pronto atendimento, 5 UBS. Toda essa cadeia está funcionando mal. Precisa colocar dinamismo, precisa colocar acolhimento, humanização, classificação de risco. E os programas para os portadores de diabetes, hipertensão e doenças crônicas degenerativas têm que funcionar para valer. E demais outros programas. Vamos saber quem fará a próxima pergunta. Sidney Aranha. Candidato Sidney Aranha, para quem é a sua pergunta? Gilberto Benzi. 30 segundos. Gilberto Benzi, não há um canto no Guarujá em que as pessoas não reclamem do péssimo atendimento e o péssimo serviço pela empresa concessionária de saneamento ambiental, Sabesp. Gostaria de saber, você prefeito, o que você faria para atender essa demanda, atender a população do Guarujá que sofre com a falta de água e esgoto? 1 minuto e meio, candidato. Bom, bela pergunta. Eu gostaria de registrar também nesse momento que o ano passado, esse atual governo
tentou, de uma forma de afogadilho, fazer com que a Câmara aprovasse em regime de urgência a renovação do contrato por mais 30 anos, renováveis por mais 30 anos, com a Companhia de Saneamento Básico, a Sabesp, no nosso município. Eu não sou contra a Sabesp, eu entendo que esse tema é um tema de extrema relevância e importância para a nossa cidade, é um tema que tem que ser tratado através de uma audiência pública, na qual as pessoas que têm expertise nessa área possam participar, possam colaborar, porque não podemos entregar um projeto dessa magnitude sem antes debater um amplo diálogo com a sociedade. Eu entendo que a companhia hoje não tem um contrato, não tem um planejamento de atividades, de ações que tem que ser feita na cidade. E através desse contrato, que vai ser renovado, nós vamos criar obrigações para a companhia na questão de fornecer a água, porque, na verdade, a população que está nos assistindo quer saber de receber uma água com qualidade e em quantidade. E, na mesma maneira, o saneamento. O saneamento também é muito importante. Nós temos que avançar. O Guarujá hoje não é atendido na sua totalidade. E eu entendo que, através desse edital, nós podemos avançar. 1 minuto de réplica. Eu respeito o posicionamento do candidato Gilberto Benzi, mas não concordo. Eu penso que, efetivamente, ele não apresentou a proposta concreta. Entendo que a Sabesp nós precisamos, no Guarujá, criar uma agência reguladora de saneamento ambiental, aos moldes, por exemplo, de Cachoeira do Itapemirim. Não é justo o modelo que existe hoje, em que o governo do Estado, por meio da agência reguladora estadual, do Palácio do Bandeirantes, diga se a Pedreira, por exemplo, pode ter água e esgoto. Prefeito tem que ter atitude. Prefeito tem que trazer o problema para a sua mesa. As pessoas elegem o prefeito, não é para fazer audiência pública e pedir para o governador. As pessoas elegem o prefeito para resolver o problema. Então, a proposta nossa é montar uma agência reguladora de saneamento ambiental local e que esse contrato seja feito a licitação por meio da Prefeitura Municipal de Guarujá. 30 segundos. Bom, bem colocou o nosso colega, eu entendo de forma um pouco equivocada. Eu entendo que, através da audiência pública, a sociedade vai se fazer presente, a sociedade vai poder se manifestar, vai poder colaborar nas diretrizes do que nós esperamos para a nossa cidade nos próximos 30 anos. Eu entendo que, através desse modelo que está implantado, nós podemos avançar. Eu não tenho dúvida que a Sabesp, ela presta um serviço que hoje necessita realmente de dar alguns retoques. E nós vamos avançar nesse sentido. Tempo esgotado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Dr. Walter Suma. Dr. Walter, para quem é a sua pergunta, por favor? Val, advogado, já foi? Não. Oi? Val, advogado? Pode ser. Pode ser. Val, precatórios, dívida ativa, refis, queda da arrecadação, renovação de contratos com a Sabesp, transporte público, iluminação, regularização fundiária, caos na saúde, desemprego, orçamento comprometido. Eu irei enfrentar esses problemas com corte de gastos, revisão de contrato, redução de secretarias, renegociação da dívida pública, recadastramento imobiliário, foco no turismo, núcleo de projetos, parceria público-privada e meritocracia. A pergunta é, quais as suas propostas para esses desafios que a nossa cidade apresenta? 1 minuto e meio, candidato. Muito obrigado, Dr. Walter, por ter me escolhido, ter optado para que eu pudesse responder sobre esse tema. Quero agradecê-lo. Realmente, eu acho que o senhor acabou copiando meu plano de governo. Nós temos ideias semelhantes nesse sentido. Nós vamos sim investir no Guarujá. O próximo prefeito tem desafios, e o senhor enumerou os inúmeros desafios que qualquer gestor vai ter que focar, que vai ter que priorizar na nossa cidade. Saúde, educação, infraestrutura, que é no caso a zeladoria, e a segurança. Nós vamos fazer isso. De que forma? Nós vamos fazer um choque de gestão. Nós vamos reduzir os gastos. Nós temos hoje aí uma crise econômica que assola todo o país, que reflete de forma considerável nos estados e principalmente nos municípios. E nós moramos no município. E nós sentimos na pele isso, com a falta de quê? De recurso. A queda de arrecadação, ela se dá, muitas vezes, Dr. Walter, porque ninguém vai deixar de comer para pagar imposto. Nós precisamos sim fazer com que possamos ter uma arrecadação eficiente, nós precisamos gerar emprego e renda. De que forma? Investindo no turismo, trazendo investidores para a nossa cidade, trabalhando na nossa infraestrutura, porque a população quer sim, tá? Uma saúde com qualidade, uma educação com qualidade,
uma infraestrutura, zeladoria mínima na nossa cidade e, consequentemente, nós vamos sim trazer empresas que gerarão empregos, porque hoje é o desafio do próximo prefeito. Enquanto vereador, nós apresentamos um projeto que criamos, o Bombeiro Civil, que vai gerar emprego na nossa cidade. 1 minuto de réplica, candidato. Nós temos equipe suficiente e é desnecessário copiar qualquer plano de governo, candidato. Pode ser que as nossas opiniões converjam, mas os problemas são extremamente sérios. Os precatórios hoje somam cerca de 500 milhões de reais e devem ser pagos 8% da receita corrente líquida. A dívida ativa do município cresceu 40% de 2014 para 2015. Estamos cobrando mal. O Refis arrecadou apenas metade do valor estimado esse ano. Houve uma queda da arrecadação de IPTU em 24% em 2016. Temos problemas sérios com a relação do transporte coletivo, que está sob contratos emergenciais, e falta a finalização do plano de mobilidade urbana. A Sabesp tem um contrato a ser formalizado e o nosso parque de iluminação também. A regularização fundiária, cerca de 26% das moradias aguardam regularização. A grave situação da saúde pública em nosso município e alta taxa de desemprego na rede hoteleira. Também o nosso orçamento altamente comprometido, 48% com a folha de pagamento, 25% educação, 17% saúde e 11% precatório. Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 30 segundos de tréplica. Esses temas que o senhor acabou de citar são temas pontuais e o próximo gestor vai ter sim esse desafio de cuidar da cidade, mas cuidar com responsabilidade. Não adianta vir na frente da TV e prometer que vai construir escola, que vai construir hospital. Não tem dinheiro, tem que fazer uma reforma administrativa. Temos que enxugar os cargos de secretários adjuntos. Cada secretário ganha, são 18, ganham R$13.100. Nós temos 19 secretarias, que cada secretário ganha R$14.000. E semana passada ia sofrer um aumento de subsídio, que nós impedimos na Câmara. Tempo esgotado, candidato. Vamos ao próximo sorteio, para saber quem fará a pergunta. Angélica Mariano. Candidata Angélica Mariano, para quem é a sua pergunta? Jonatas, meu amigo. Por favor. Você sabe, Jonatas, que a gente tem um olhar até pela dona Regina Mariano, uma ícone, uma mulher ícone em trabalhos sociais na cidade, envolvendo, nós temos um olhar muito grande com a cultura, onde vamos, até cumprir uma lei federal, trazer a cultura para dentro da sala de aula, com música, arte e teatro. Mas nós sabemos também que existe um grande problema social também fora nas ruas. Como você tem a visão para a nossa cidade do Guarujá? 1 minuto e meio. Bom, Angélica, agradecer a pergunta. É muito importante que a gente tenha a noção de que não vai haver nenhuma solução para qualquer tipo de problema na nossa cidade se a gente não tiver uma repactuação da cidade como um todo. Isso quer dizer que a gente tem que aproximar o governo da sua população. A população não pode ter medo do governo e o governo não pode ter medo da população. O que acontece hoje na nossa cidade é que a gente tem uma administração completamente apartada da sua população. Os conselhos são engessados, não existem de verdade. Eles são muitos deliberativos, muitos são consultivos, não são sequer deliberativos. Então o que a gente vai fazer, o pessoal, é criar conselhos deliberativos em todas as cidades, repactuar a cidade, fazer com que os trabalhadores de cada setor, da saúde, da educação, da segurança, do turismo, eles possam estar participando, dando opinião e, mais do que isso, possam estar decidindo junto com o governo. O governo tem que ser aberto à sua população, tem que ser transparente, tem que haver uma controladoria de fato na cidade, não pro forma. Com essas medidas, Angélica, a gente vai começar a avançar, porque se o governo começar a realmente, de fato, estar aberto para a sua população, vai aparecer os verdadeiros problemas que hoje, nesse governo, querem maquiar, querem deixar escondidos. É preciso que o eleitor esteja esperto, porque chega agora na época de eleição, se faz uma maquiagem na cidade para dizer que está tudo bem. Mas isso já está claro para os eleitores, as pessoas já estão ficando muito conscientes disso e não vão mais aceitar esse tipo de mentira. 1 minuto. Chega a ser uma irresponsabilidade, né, com o ser humano, com o próximo que acontece na nossa cidade. Mortalidade infantil subindo, idosos que não têm amparo, homens de rua, onde temos um projeto muito forte e simples, trazendo novamente um funcionamento com muito respeito dentro do albergue municipal. Temos também para você que está dentro das escolas, que tem um olhar novamente de civismo e olhar ao próximo, começando por amparar os professores e as famílias, com assistentes sociais, psicopedagogas dentro das escolas. Vamos também trazer novamente as assistentes sociais
com mais força para dentro da saúde, onde nós podemos envolver as famílias com projetos dentro da saúde, dar um amparo para aqueles que às vezes têm um familiar, que não tem, que tem um vício muito grande, está se sentindo perdido pela nossa cidade sem nenhum amparo. Vamos também, muito fortemente, trazer o olhar social à nossa classe de idosos com o centro de referência. Tempo esgotado, candidata. Obrigado, candidata. 30 segundos de tréplica, candidato. É importante, Angélica, que você está falando, mas a gente também precisa prestar atenção de que se a gente não conseguir ter a mudança política dentro da cidade, infelizmente essas coisas não vão acontecer. Tenho certeza que você tem extrema boa vontade. Não é o que tem acontecido, por exemplo, nesse governo atual. O que a gente tem que fazer é também ter a conjuntura, a musculatura para poder fazer essa mudança, a força para fazer essa mudança. E essa mudança virá, depois que a gente fizer uma controladoria de verdade e revisão de todos os contratos. Tempo esgotado, candidato. Vamos ao sorteio. Quem fará a próxima pergunta? Professor Walter Batista. Professor Walter. Pode direcionar a questão ou para o Duino ou para o Sidney Aranha. Sim, eu faria a pergunta para o candidato Sidney Aranha. Pois não. Candidato Sidney Aranha, no discurso dos candidatos a educação sempre é prioridade, mas na prática, quando são eleitos, nem sempre é o que a gente vê acontecer. Apesar do orçamento da administração de qualquer município colocar a educação como prioridade, com mais de 25% do valor destinado à aplicação nessa área, o que a gente vê aqui em Guarujá é que isso não se reflete em qualidade de aprendizagem. Essa semana saiu o resultado do IDEB. Eu gostaria de saber qual é a sua visão em relação a esse resultado para a nossa cidade e o que o senhor pretende fazer em relação a isso na área da educação. Primeiro, Walter, falar de educação entre eu e você é um prazer e um privilégio. Você é um grande professor e eu fui professor da UNAERP também. A educação no município ela tem uma rede bem grande. Nós temos 91 escolas ou diretamente ligadas ao município ou dependente do município, ou depende do município. Nós temos 36 escolas estaduais e temos algo em torno de 54 ou 58 escolas particulares. Salvo o melhor juízo, nós temos 188 escolas que a Secretaria de Educação ou vai cuidar diretamente ou vai fiscalizar. Eu e você sabemos que a questão da creche, que hoje é a alfabetização de 0 a 3 anos, padece hoje de uma nova pedagogia para que a gente possa fazer essas crianças aprender a ler e escrever. Hoje mesmo, Walter, eu estava lendo um trabalho de TCC de uma página que é a Maria Cristina da Silva, que apresenta uma proposta para a cidade, para esse tipo de pedagogia, que é inserir a questão ambiental desde logo bem cedo nas creches. Eu entendo que a gente tem uma dicotomia que todos os professores sabem. Nós temos alunos que pensam com o século XXI, hoje com seus smartphones, hoje com toda a tecnologia, e um método por vezes do século XIX. Temos que avançar. A Viviane Mosé mesmo fala que 60% daquilo que os alunos aprendem em sala de aula, eles não utilizam no dia a dia. Temos que avançar e reinventar o conteúdo. 1 minuto. Candidato Aranha, a pergunta foi bem objetiva em relação ao IDEB. O IDEB, divulgado essa semana, falseia os resultados da educação de Guarujá. E as mães e os pais que estão em casa sabem bem do que eu estou dizendo. Infelizmente, a lógica que prevalece em Guarujá é a de aprovar os alunos mesmo que eles não aprendam. E isso se reflete na média que os alunos conseguem para a sua promoção, que na nossa cidade é uma das menores do Brasil. O aluno com 3,1 de média, ele é promovido para a série seguinte. Isso significa que nós estamos promovendo alunos sem aprender. E isso no meu governo não será admitido. Eu vou investir todos os recursos da educação para a melhoria da aprendizagem do aluno. Eu quero trabalhar para a contratação de professores, para substituírem os professores que faltam. Nós temos uma enorme demanda de professores que precisam faltar e que não têm substitutos. Melhorar a inclusão, investir na qualificação dos profissionais que atuam na gestão das escolas e fazer concurso público, colocando mais dinheiro também no chão da escola para resolver esses problemas. 30 segundos de tréplica. Walter, eu concordo com você
penso que nós temos que avançar sobremaneira a educação no Guarujá, por isso que no nosso plano de governo, por exemplo, junto com a Karina Vitral, aqui de Santos, e que é presidente da UNE, a gente tem dialogado sobre a possibilidade de colocar a quarta Universidade Federal de São Paulo no litoral paulista. A gente tem dialogado amplamente com a Universidade Federal aqui de Santos para levá-la um campus para lá, porque nós temos também que avançar. A escola ensina, quem educa é a família. Nós temos que inserir a família dentro desse sistema e dar oportunidade para ela estudar também. Obrigado, candidato. Jonatas Nunes. Tem que fazer a pergunta para o candidato Duino. Duino. Dá para o Adilson de Jesus? Duino. Duino, é o único que pode. Bom, Duino, Duino, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como que você se sente sendo um candidato que se diz de oposição, que se diz contrariando aí esse governo da Maria Antonieta de Brito, mesmo sendo vice até agora e fazendo parte de um projeto político e econômico que é a continuação do governo da Maria Antonieta de Brito, junto com outros candidatos também que fazem parte do mesmo projeto político e econômico, com o mesmo tipo de financiamento. Como é se sentir um herdeiro que não é herdeiro? Muito obrigado, Jonas, por fazer essa pergunta. Eu quero deixar claro aqui que realmente eu acreditei na prefeita, eu lutei muito. Ela estava, na época, 75% negativa, quando eu fui chamado de última hora, né? Eu fui chamado de última hora para ser candidato a vice. Como eu sou de equipe, acabei aceitando e nós, através do nosso programa, através da minha credibilidade na cidade, nós conseguimos vencer com 65 positivo. Vocês lembram muito bem disso. Eu acreditei muito. Porém, ela me traiu. Ela me traiu e traiu 106.415 eleitores, como você que nos assiste, né? Um desses votos foi meu. Eu peço desculpa a essa população, porque não era nada disso que eu acreditava. Ela já havia traído a dona Regina Mariano, que também, com a maior boa vontade, também tinha dado suporte a ela numa eleição anterior. Então, isso ficou muito evidente. E eu não pude mais aceitar depois daquele escândalo da merenda. Eu não faço isso. Eu não tenho espiritualidade para aceitar essas coisas. Eu não pactuo. Eu sou ficha limpa. Eu não aceito essas coisas. Então, eu sinto muito, ela que fica com o governo dela, e eu procurei realmente não persistir no erro, porque persistir no erro é burrice. E eu, então, fui muito homem de sair e estou aqui para corrigir esse erro, que todo mundo erra. Quero realmente reconhecer e levar o nosso Guarujá adiante. 1 minuto de réplica. Duino, você permanece sendo vice-prefeito, isso é uma contradição. Da mesma forma, por exemplo, que outros candidatos que aqui estão, que fazem parte do mesmo grupo político e econômico, porque são continuação do projeto político e econômico da Antonieta, eles também estão em contradições. Alguns candidatos aqui, até pouquíssimo tempo, eram oposição e virou uma chavinha e, de repente, passam a ser uma oposição radical na Câmara. Outros eram oposição radical, mas, de repente, aparece uma oportunidade e, no mesmo momento em que você, no projeto lá, na questão da merenda, que deu aquela vergonha e tal, você diz que se afastou, outros candidatos também fizeram a mesma coisa, disseram que se afastaram dela e outros passam a ser o apoiador dela. Então, essa questão é muito contraditória. É importante que o eleitor perceba que existe uma ideia de estar na oposição, porque um governo como esse, com uma rejeição de quase 90%, ninguém quer ficar do lado. Então, ele passa a ser um problema. E aí se inventa uma oposição artificial, na verdade, apenas eleitoral. Tempo esgotado, candidato. 30 segundos. Eu nunca traí ninguém e não iria trair quem votou em mim. Então, eu tenho um princípio de realmente, por muito ruim que seja o governo, eu não vou contra, porque se eu for contra, vai ficar muito pior. Então, eu sempre procuro enaltecer as coisas boas. E eu, na esperança de que esse governo conseguisse ainda se manter e a nossa cidade não sofresse o que está sofrendo. É por isso que eu fiquei até o presente momento, porque eu quero honrar o meu voto. Obrigado. Chega ao fim o segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarujá, promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação. Nós vamos para um intervalo e voltamos já, não saia daí.